Ok, boa noite a todos os participantes do nosso terceiro encontro da primeira edição do Bate-Papo Linguístico. Explicando, contextualizando um pouquinho, né? O Bate-Papo Linguístico, ele é uma iniciativa do leitorado, do programa Leitorado, do MRE, da CAPES, juntamente com a Cátedra de Estudos Brasileiros da Universidade de Buenos Aires, o setor educacional da Embaixada do Brasil em Buenos Aires e apoiado pela Secretaria de Relações Exteriores do Cefet-MG, que é a nossa universidade parceira nessa primeira edição. E hoje nós, como eu disse, nós temos o nosso terceiro encontro, que será com a professora Rafaela Pascoal. E o assunto da Rafa, eu queria muito... A Rafa é uma grande amiga, gente. Nós trabalhamos juntas no Cefet, né, Rafa? Na extensão, em vários projetos, fizemos mestrado juntas. E é uma convidada que eu queria muito trazer para fazer parte de algum evento aqui, porque ela tem trabalhado, tem pesquisado, né, para o doutorado, está escrevendo a tese dela, e está realizando um trabalho bem interessante sobre a questão do fluxo migratório. E aí, é algo que a gente tem, que tem acontecido no continente inteiro. A gente tem, né, todos os países aqui vizinhos têm passado por isso. E no Brasil, claro, aconteceu um fluxo até bem maior do que nos outros países. E ela tem pesquisado, tem estudado e trazido dados muito interessantes sobre o perfil de estudantes migrantes atendidos pelas escolas públicas do estado de Minas Gerais, que é a nossa casa, né, o nosso estado. Uhum. Então, ela vai discutir aí algumas estratégias né, que vão ajudar a identificar necessidades linguísticas desses estudantes. E eu achei que era um tema interessante, como a gente conversava, né, anteriormente, até para não apenas como curiosidade, mas ela vai trazer aí reflexões bem interessantes sobre outras linhas, sobre outras frentes de pesquisa do português como língua estrangeira. Então, o PLAC, né, que é o português como língua de acolhimento, que até então são temas que, né, fora do Brasil, talvez, que aqui o nosso público é de professores e estudantes do professorado, né, da Argentina, que corresponderia ao curso de licenciatura em letras no Brasil. E eu acredito muito que seria um tema interessante e saber, né, dentro dessa frente aí de trabalho, o que está sendo pesquisado, né, dados que estão sendo colhidos aí. Então, eu agradeço muito a presença de todos. Vou apresentar a Rafa aqui rapidamente, porque ela tem um currículo também bem extenso. Então, eu vou resumir um pouquinho para a gente começar já a apresentação dela. A Rafa ela é graduada em Letras pela PUC-MG, mestre e doutoranda em Estudos de Linguagens pelo Cefet, foi coordenadora do curso de português do PLAC, no Cefet, atua com ensino e formação docente em PLA e pesquisa a formação de professores de língua para atuar com estudantes migrantes na educação básica. Essa é a parte resumida do currículo, mas vocês vão ver aí, a partir da fala dela, como ela é uma grande profissional e experiente aí. Então, sejam todos bem-vindos. Rafa, muito obrigada pelo convite, bem-vinda, e a fala é sua. Gente, boa noite a todos. Eu que gostaria de agradecer esse convite, né? Como a Fernanda bem disse, eu tenho pesquisado a respeito dessas modalidades de ensino de língua portuguesa em contextos de migração. E a fala que eu trago para vocês hoje, contextualizando, ela
traz muito da tese de doutorado que eu desenvolvi e que eu defendo na próxima semana. Então, desejem boa sorte. Né? Então, vou trazer aqui, como eu adiantei para ela, alguns spoilers de coisas que foram surgindo durante essa pesquisa. É claro que é só um pequeno recorte, né? Porque a tese, propriamente dita, ela fala sobre a formação docente, mas eu trago aqui alguns dados que são muito importantes. E até falei com a Fernanda, quem vai participar desse encontro hoje buscando respostas vai ficar um pouco frustrado, porque eu trouxe muitas perguntas, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Vou iniciar aqui a apresentação para vocês poderem acompanhar a minha fala. Fernanda, me avise quando estiver aparecendo. Ok, tá certinho, tá aparecendo, pode. Segunda página. Ok. Apareceu a segunda com... Apareceu. Apareceu? Tá. Então, vou pular essa parte porque a Fernanda já me apresentou. Meu e-mail vocês terão ao final da apresentação para poder anotar. Então, a fala hoje ela foi organizada em 6 pontos principais. E eu gostei muito dessa ideia do bate-papo, né? Porque a proposta que eu trouxe hoje foi justamente de uma conversa com vocês. O primeiro ponto, então, eu vou tratar dessa questão da nomenclatura, né? Que pode parecer muito óbvio à primeira vista, mas para muitas pessoas não é, principalmente pela situação legal em que essas pessoas, né, que migram se encontram tão legalmente assim em outros países quanto quando saem dos seus países para outros. Então, dicionarizado, nós temos aí esses dois termos, imigrantes, né, que trataria de pessoas de nacionalidades diversas que vêm para o Brasil. Então, eu estou usando aqui o Brasil como o foco da fala, que é onde eu desenvolvi a pesquisa e é de onde eu parto para poder trazer esses dados e apresentar para vocês essas reflexões. Então, imigrantes seriam pessoas de nacionalidades diversas que mudaram-se para o Brasil. E emigrantes seria esse fluxo inverso. São brasileiros que saíram daqui do Brasil e foram para outros países, como a gente acontece, né? Como acontece de ter vários brasileiros na Argentina, por exemplo, né? Então, aqui eu estou usando o termo migrantes. O termo migrantes, no Brasil, ele pode ser usado também para deslocações deslocamentos que acontecem dentro do país. Então, por exemplo, se você vai do sul para o norte, né, isso também é considerado uma migração interna. Então, eu estou usando esse termo migrantes para deixar claro para vocês que eu não estou fazendo um recorte apenas de pessoas que vêm de países estrangeiros para o Brasil, mas também de brasileiros que vão para outros países. E vocês vão entender o porquê um pouquinho mais para frente. Tá? Muito rapidamente, né, vou passar aqui por esses dados. A Fernanda já adiantou que a gente teve no Brasil uma quantidade muito grande de migração. Esse gráfico ele foi retirado do site da Unicamp. A Unicamp tem lá um portal inteiro com dados muito interessantes, inclusive com gráficos, com ferramentas de busca sobre imigração, e esse gráfico foi retirado de lá. E eu trouxe para vocês verem aqui que no ano de 2019, vocês podem ver que a barra está bem alta, né? A Polícia Federal ela registrou uma entrada de 182.931 migrantes no Brasil, né? Pessoas que vieram de países estrangeiros para o Brasil. Tá? Gente, eu estou usando o termo migrante aqui, mas atualmente vocês vão encontrar trabalhos que falam de deslocados forçados, né? E isso inclui refugiados, portadores de visto humanitário. Então, essas nomenclaturas vão variar de acordo com a situação das pessoas no país. Então, aqui eu estou trazendo dados gerais de imigrantes, de pessoas que vieram para o Brasil no ano de 2019. Tá? Aqui ainda não é o recorte de estudantes. E aqui o outro recorte que também é interessante para
entender o que eu estou propondo aqui hoje, que é a estimativa de brasileiros no exterior em milhões. Para o ano de 2020, nós temos mais de 4 milhões de brasileiros morando fora do Brasil. Tá? E esses dados eles são dados do MRE, eles foram divulgados em uma entrevista que foi concedida para a revista Valor, e eles criaram uma reportagem, né, com esses dados que foram cedidos pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, a gente vê que o fluxo é tanto de pessoas vindo quanto de pessoas que residem aí fora do Brasil. Mas por que isso é interessante? Nós vamos chegar lá. Tá? Como eu adiantei para vocês, essa fala ela vem justamente de uma pesquisa de doutorado que teve como recorte o estado de Minas Gerais. Então, eu faço essa pergunta: onde estão os estudantes migrantes? Porque foi uma das perguntas que eu fiz no início da pesquisa. A falta de dados consolidados, ou a falta de informação, ou às vezes, mesmo que você tenha lugares que disponibilizam esses dados, você tem um número determinado em um portal, né, ou um site de busca, e você vai ter um número diferente em um relatório ou em uma outra fonte de informação. Então, um dos problemas que eu tive, né, no início da pesquisa, e um dos empecilhos para poder andar, foi saber, de fato, onde esses estudantes estavam, principalmente pensando aqui no contexto de Minas Gerais. Tá? Como vocês podem ver aí pelo mapa, Minas Gerais é um estado que está no meio do Brasil. Tá? Acho que a imagem não está muito boa, está parecendo que a gente tem litoral, que a gente tem praia, mas não tem. Tá? O estado ele tem ali o sul da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro ao lado, então ele não tem litoral, e ele está aqui cercado por outros estados brasileiros. Né? Minas Gerais não faz fronteira com outros países, mas ainda assim nós temos uma grande quantidade de imigrantes no estado. Tá? Tanto pessoas adultas aí que estão em idade laboral, quanto pessoas mais jovens que estão em idade escolar, aí contando crianças e adolescentes. Né? E eu trouxe aqui, só por curiosidade, a população estimada do estado de Minas Gerais, que é de mais de 21 milhões de habitantes. Acho que daria mais ou menos meia Argentina. Se não me engano, a Argentina está com uns 45, 46 milhões de habitantes. Então, Minas Gerais é um estado muito populoso e é o estado brasileiro que tem a maior quantidade de municípios, né, de cidades. Então, os dados que eu trago hoje são referentes ao estado de Minas Gerais. Tá? Então, eu trouxe essa tabela aqui para vocês verem como que é crescente a quantidade de estudantes de outras nacionalidades que estão estudando nas escolas mineiras. Esse recorte aqui, ele não considera escolas da rede federal, ele não considera escolas das redes municipais, que são as redes das cidades. Esse número só considera estudantes matriculados na rede estadual de ensino, ou seja, todas as escolas do governo do estado de Minas Gerais. Então, de 2016 para 2019, nós tivemos um crescimento muito grande. E agora justifico para vocês por que eu estou considerando tanto os estrangeiros, né, que vêm para o Brasil, pessoas de outros países que vêm para o Brasil, quanto os brasileiros que saem daqui, porque nós, aqui em Minas Gerais, temos uma tradição muito grande de emigração. Existe uma cidade em Minas Gerais que é super conhecida por pessoas que moram nos Estados Unidos, que é a cidade de Governador Valadares, que é a cidade onde eu nasci. Né? Não é coincidência. Então, nós temos aí uma grande quantidade de comunidades brasileiras que se formam em outros países. E, obviamente, como não poderia ser diferente, nós também temos uma quantidade grande de pessoas que constituem família, vêm para o Brasil com seus filhos, e esses filhos são matriculados nas escolas. Né? Então, como vocês podem ver aí,
eu trago dados de brasileiros nascidos no exterior ou naturalizados, a maior parte deles filhos de famílias brasileiras que nasceram em outros países, e dados sobre estrangeiros que são, de fato, estudantes cuja família não é brasileira, né? São famílias de outros países que vêm para o Brasil. Então, para o ano de 2019, nós tínhamos aí um total de 5.036 estudantes matriculados na rede estadual de ensino, e foram esses dados que eu utilizei para como referência para o trabalho que eu desenvolvi. Lembrando que são dados do censo escolar, né, que é um levantamento que é feito em todas as escolas do Brasil, né, incluindo aí as redes municipais, federais e estaduais. Nesse caso, esse recorte é só da rede estadual de ensino. Trouxe aqui para vocês o consolidado dos dados, está dando para ver aí, está meio confuso, porque são muitos países, então todos esses países que eu trago aqui ao lado são países que têm representantes aí na rede estadual de ensino, ou tinham até 2019, né? Como vocês podem ver, a maior parte, né, que está em verde aí com 1.113 são de estudantes nascidos nos Estados Unidos, né? E quando eu comecei a desenvolver essa pesquisa, foi com isso que eu me deparei, que são, de fato, estudantes que são filhos de famílias brasileiras, ou tem só o pai, ou só a mãe, ou ambos, né, são brasileiros, que retornaram ao Brasil posteriormente. E nós temos aí, do outro lado, que está em vermelho, a quantidade de estudantes nascidos em Portugal, que são 882. Isso é um reflexo muito grande da emigração, né? Porque muitos brasileiros buscam os Estados Unidos e, mais recentemente, Portugal e Espanha, né, outros países da Europa, para poder trabalhar, constituem família, têm os filhos e retornam para cá, né? Como curiosidade, né, nós recebemos aí uma quantidade muito grande de haitianos nos últimos anos, e a rede estadual de ensino registrou 200, que é esse azulzinho aí com um HT por baixo, né? São 200 estudantes do Haiti, que seria aí a nossa terceira maior quantidade de estudantes. E, por curiosidade, eu coloquei aqui em cima que são 31 argentinos matriculados na rede estadual de ensino, tá? Que é essa faixa verdinha aí. Então, por aí vocês veem essa preocupação também com o fato da imigração, né? Como que a gente atende não só os estudantes que vêm de outros países, mas também esses que nascem, são muitas vezes alfabetizados lá e retornam. Agora, como outro tópico, vamos discutir como que é o acesso desses estudantes à escola. Como que essas famílias e esses estudantes têm esse primeiro contato com a escola. Uma das coisas que eu gostaria de destacar é essa diferença das redes de ensino, né? Nós temos aí uma rede municipal, que é a rede das prefeituras, nem todos os municípios, nem todas as cidades têm uma rede própria, né? Nesses lugares, geralmente, são as redes do Estado que costumam oferecer escolas, né? E a gente tem outras escolas que são federais, que é o governo brasileiro que costuma cuidar delas e oferecer outros tipos de ensino. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, que é a LDB, ela determina, por exemplo, que a educação infantil é responsabilidade do município, a educação do ensino fundamental e médio, né, fica a cargo do Estado, e a educação superior a cargo do governo federal. Então, a gente tem essas divisões. E, para além disso, nós ainda temos escolas que são particulares, escolas que são mantidas por associações. Então, a gente tem toda uma gama e uma diversidade de escolas e de instituições de ensino que muitas vezes divergem do que é oferecido em outros países. Então, a primeira dificuldade é essa. Onde que eu vou conseguir uma escola para o meu filho estudar? Qual escola que eu vou escolher? Qual que é o nível de ensino que ela oferece?
A segunda questão, o segundo desafio é em relação à documentação. Eu vou, inclusive, sugerir uma leitura para vocês posteriormente, porque nós tínhamos a seguinte situação: o estudante chegava no Brasil muitas vezes sem um documento que equivale ao histórico escolar, que é aquele documento que registra até que ano, ou série, ou ciclo, né? Um nome que for dado, aquele estudante cursou. E aí, como proceder quando esse estudante chega sem o documento, né? Muitos chegam sem esse documento aqui no Brasil. E a orientação que se tem hoje em dia é matriculá-lo de acordo com a idade. Então, se ele tem 10 anos, ele será matriculado no que seria ali referente a uma criança de 10 anos aqui no Brasil. E é solicitado, muitas vezes, que ele peça esse documento no país de origem, mas muitas vezes esse documento não chega, né? Então, isso não é um impedimento para poder proceder com a matrícula, tá? Se ele chega no Brasil sem esse documento, ele é matriculado de qualquer maneira, tá? E depois ele pode, inclusive, pegar, depois que ele fizer o ano, né, o ciclo aqui no Brasil, ele pode pegar esse documento, se precisar ser transferido para outra escola, né, com as informações do que ele cumpriu e como que ele foi colocado ali naquela série, se foi de fato por seriamento, né, pela questão da idade. Então, ele leva essa informação, mesmo sem trazer aí esse documento. Depois, outra questão que é muito importante é esse primeiro contato com a escola. O que ficou muito claro é que muitas vezes o pessoal que está ali na secretaria, que trabalha no administrativo, que é quem faz a matrícula, não está muito preparado para poder lidar com essa situação. Então, ele não sabe, por exemplo, esse estudante vai ser atendido em que língua? Né? Se a pessoa que está ali ela só fala português e muitas vezes os pais não falam outra língua, ou falam inglês, ou uma outra língua de mediação que ninguém na escola conhece. Então, uma das primeiras dificuldades, ou dos primeiros desafios é esse primeiro atendimento na escola, para poder explicar as normas, para poder explicar os documentos que são necessários, por exemplo, que ele precisa levar um comprovante de residência, né? Então, isso também tem se apresentado enquanto um desafio. Outro fato é a ambientação, né? Uma das sugestões de leitura que eu vou dar no slide seguinte trata disso muito bem. Por exemplo, em alguns países, meninos estudam em escolas separadas de meninas, né? E quando chega aqui no Brasil, isso não acontece. Nós temos uma escola só, que tem meninos e meninas, inclusive nas mesmas salas, né? E não há essa diferença. Então, isso também tem se apresentado como um desafio. E não só essa questão de ter que lidar com uma organização escolar diferente da do seu país de origem, mas também a questão, por exemplo, de saber onde que é o banheiro, onde que é a biblioteca, o que você faz na secretaria, né? Se tem uma sala de recursos, quando que eu posso usar essa sala, quem me acompanha para ir lá. Então, toda essa ambientação da escola, que já parece um pouco normal para os estudantes que estão desde o primeiro aninho aqui estudando, é uma dificuldade para esse estudante que chega sem conhecer o ambiente escolar brasileiro. Mas uma questão diz respeito aos currículos, que são muito diversos. Então, o que a gente tem encontrado também como dificuldade aqui é essa questão de você ter, por exemplo, um estudante que vem de um sistema de ensino que a educação é em tempo integral e é oferecido para ele no contraturno aulas de conteúdos diversos e é oferecido também oficinas de música, de marcenaria e outras coisas que aqui no Brasil não tem. Muitas escolas têm o tempo integral aqui, inclusive da rede pública, mas são estruturas curriculares diferentes com componentes curriculares diferentes. Então, muitas vezes tem esse choque também, que lá no país deles eles ficam o dia inteiro e aqui eles vão ficar 4 horas na escola, em uma escola que não tem o currículo integral. E como que a gente faz a equivalência de carga horária, como que a gente faz a equivalência de conteúdo, de disciplinas, né? Então, isso também é uma questão.
E os processos avaliativos, querendo ou não, no Brasil nós ainda somos muito apegados à prova. O professor dá prova todo mês. Além das provas que o professor oferece, a gente ainda tem as provas governamentais, né, que são as avaliações de desempenho, que são propostas aí para algumas séries, né? Tem toda essa diferença. E ainda tem outras maneiras de avaliar. Então, tem visto no caderno, tem um país que isso nem existe, ninguém nem sabe o que é um visto no caderno, por que o professor vai querer ver meu caderno? Então, até explicar isso tudo para o estudante, ele pode ficar ali perdido naquela ambientação e naquele primeiro contato com a escola. Então, esses foram desafios que foram apresentados, não só no decorrer da minha pesquisa, mas de outras também, e em outras discussões, como eu sugiro para vocês agora a leitura, primeiro, dos 100 pontos de Brasília, né, que são 100 pontos para acolher essas pessoas que vêm desse fluxo migratório para o Brasil, né? Então, foi uma reunião que aconteceu aqui em Brasília, ela foi sediada aqui, mas como um pacto para a América Latina e para o Caribe, para poder lidar com essa questão dos refugiados, mas que se estende aí para todas as condições de migração. Então, é um documento muito interessante para que se leia, e lá fala várias coisas sobre formação de professores, sobre essa questão da desnecessidade de apresentar um documento equivalente ao histórico escolar para a realização da matrícula nas escolas, né? E o outro texto que eu quero sugerir para vocês é a dissertação de mestrado da Amélia Neves, que é uma amiga querida minha, que acompanhou uma estudante síria no ensino fundamental aqui no Brasil. E ela foi descrevendo de uma maneira muito interessante todas as questões que ela foi percebendo no acolhimento a essa estudante nessa escola em específico. Então, é um estudo de caso muito bom para quem quer se aprofundar aí nesse tema, né, de acolhimento de estudantes na educação básica. Então, partimos agora para a outra pergunta. O atendimento ao estudante migrante é igual? A todos eles vai ser igual? Até coloquei o igual entre aspas, porque a gente sabe que, independente do estudante, o atendimento nunca é igual, né? Então, você pode pegar aí, por exemplo, estudantes de turmas heterogêneas, de crianças da mesma idade, que têm mais ou menos a mesma condição financeira, que nasceram no mesmo lugar, o atendimento a essas pessoas não vai ser igual. E durante a realização dessa pesquisa, eu consegui identificar alguns perfis diversos de estudantes migrantes, que eu trago aqui para vocês agora e estará também lá na tese que eu defenderei na próxima semana, né? Então, perguntando aos professores que foram participantes da minha pesquisa que tipo de estudantes eles atendiam, eu fui chegando a esses perfis. Então, nós temos aí estudantes que nasceram no Brasil, que na realidade, né, que foi um estudante que... Não, estudante brasileiro que nasceu no exterior e foi naturalizado, que é aquele caso dos filhos dos brasileiros, né, que foram para outros países e depois retornaram. Alguns nasceram e a família já retornou ao Brasil com eles ainda bebês. Então, eles pegaram todo essa fase de alfabetização aqui no Brasil. Então, não são crianças que necessitam de um atendimento linguístico especializado, porque eles foram alfabetizados aqui, apesar de terem nascido no exterior, né? Então, você olha a certidão de nascimento lá do menininho, lá em Valadares é muito comum você ter o nome lá, nascido nos Estados Unidos, mas veio para cá com meses, né? Então, isso é uma situação super comum. Esse estudante não precisa de um atendimento linguístico especializado. Depois tem também o caso desses brasileiros nascidos no exterior ou naturalizados que retornaram ao Brasil ainda em fase de alfabetização. Então, eles estavam ali no que a gente considera como anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, que eles estão ainda sendo alfabetizados, né? Então, alguns professores até relataram que é mais fácil quando isso acontece, quando eles estão sendo alfabetizados em outra língua, mas chegam aqui no Brasil e pegam todo o processo de alfabetização da língua portuguesa. Mas eu acredito que careceria de um número maior de pesquisa, uma pesquisa realizada com os próprios estudantes para ver como que isso funciona na prática, né?
E aqui depois nós temos também um outro tipo, né, que são de brasileiros nascidos no exterior ou naturalizados, que foram alfabetizados na língua majoritária do país de imigração e que retornaram ao Brasil após a fase de alfabetização. Então, pensando, por exemplo, nesse contexto dos estudantes de famílias brasileiras nos Estados Unidos, eles foram alfabetizados lá em língua inglesa, né, e voltaram para cá no ensino fundamental ou no ensino médio, pós-fase de alfabetização. E desses, eu identifiquei 2 perfis diversificados, ou 2 perfis diferentes. Em alguns casos, a família só falava português com eles. Então, eles tinham uma compreensão de língua portuguesa e eles tinham uma produção de língua portuguesa, mas não faziam, por exemplo, uma prática escrita, não faziam uma prática de leitura, não eram acostumados com em escrever e em ler em língua portuguesa, mas só para comunicação imediata com a família. E em outros casos, a gente tinha famílias que evitavam falar a língua portuguesa a qualquer custo, porque consideravam que isso consolidaria a aprendizagem da língua majoritária do país de imigração. Então, famílias que não falavam em português com os filhos porque achavam que eles iam aprender o inglês de maneira mais eficaz, né? E teriam aí uma melhor produção em língua inglesa. Então, evitavam até dentro de casa utilizar a língua portuguesa. Então, são esses 2 perfis que eu encontrei durante essa pesquisa. Depois nós temos casos também de brasileiros nascidos no Brasil, que foram alfabetizados em parte ou integralmente na língua majoritária do país de imigração e depois retornaram ao Brasil. Foi, por exemplo, o caso de uma estudante que era filha de uma brasileira, ela nasceu aqui no Brasil, quando ela era ainda criancinha, de meses, a mãe emigrou, foi morar em outro país, eles ficaram lá por alguns anos, e aí depois a família decidiu retornar ao Brasil, então ela foi alfabetizada lá, apesar de estar lá na certidão de nascimento que ela nasceu no Brasil, ela foi alfabetizada em uma língua estrangeira, que ela era a língua majoritária desse país de imigração, e depois retornou ao Brasil aí no meio da sua vida escolar, né? E aí começou a estudar o português aqui. Depois nós temos o outro caso, né? Que é um caso também comum, que são dos estudantes estrangeiros nascidos no exterior. Esses, sim, estudantes que nasceram em países estrangeiros e vieram com sua família para cá, para o Brasil, nesse fluxo de migração. E desses aqui, eu ainda conseguiria fazer várias divisões. Por exemplo, estudantes que são cujas famílias falam línguas cuja língua materna deles é uma língua próxima ao português, e estudantes cuja língua é uma língua distante. Então, a gente conseguiria ainda fazer mais subdivisões nessa categoria de estudantes estrangeiros para poder entender a relação desses alunos com a língua, né? Então, eu trouxe para vocês aqui esses perfis justamente para a gente pensar nisso. Todo estudante que é considerado estrangeiro, o que eu estou chamando de estudante migrante? Não é só o estrangeiro? Ou esses filhos de famílias brasileiras que vieram para cá também entram nesse como que eu vou dizer, nesse rótulo de estudante estrangeiro? Todos eles vão precisar desse atendimento linguístico diferenciado ou não, né? Então, o que eu tenho para dizer é que cada caso é um caso, né? Então, a gente só consegue identificar a relação desse estudante com essa língua a partir do momento que a gente tem um conhecimento mesmo daquele caso em específico para poder determinar se o português para ele vai ser língua materna, vai ser língua segunda, vai ser língua adicional, né? Língua adicional aí pensando numa roupagem que pode abarcar mais de uma modalidade, ou se ela vai ser uma língua de acolhimento. Então, são várias questões que precisam ser analisadas caso a caso, tá? Então, para eu não me estender muito, que eu acho que meu tempo, né, já está indo, o que é feito para atender esses estudantes hoje nas escolas brasileiras, tá? Lembrando aqui que eu estou fazendo o recorte do estado de Minas Gerais, né? Alguns relatos que eu coletei durante o desenvolvimento dessa pesquisa, nesses anos,
que alguns professores, quando perguntados, né, mas o que a escola faz para poder acolher esse estudante que chega de um outro contexto, ou de um contexto diferente? E aí eu obtive respostas muito curiosas, né? A primeira delas é que, não, nós fazemos um esforço para poder enturmar esse estudante em grupos de melhor rendimento para ele poder render mais, né? Eu prefiro não comentar esse ponto, porque eu não fiz uma pesquisa, né, sobre as escolas que fazem isso. Então, eu não tenho números, eu não tenho dados suficientes para poder falar se isso é eficaz ou não. Eu nem sabia que nas escolas hoje a gente ainda tinha essa diferença, porque todas as escolas por onde eu passei há pouco tempo atrás, tá, gente, que eu saí do ensino médio, não tem muito tempo. Então, quando eu estava assim, no final da minha vida escolar, isso já não existia mais, a gente já não tinha mais a turma A, é a turma mais adiantada, a turma B é a turma que está mais ou menos, e a turma C é daqueles que, né, tem que ser pouco aluno, porque o professor não aguenta. Então, isso foi até uma surpresa para mim, a escola me dá, ou o professor me dá essa resposta, não, a gente coloca ele na turma de melhor rendimento. É bastante curioso, né? Outra fala que foi muito recorrente foi essa questão de contar com o auxílio de estudantes migrantes veteranos. Então, principalmente no caso de haitianos, que foi um do caso que eu acompanhei, de uma professora que recebeu vários estudantes haitianos durante um período grande aí nos últimos anos, ela falou que era esse o modus operandi da escola. Vinha alguém, uma estudante de mais idade tal, e começava a estudar na escola, e aí, a partir do momento que outros iam chegando, se estavam na mesma série, eles eram enturmados na mesma sala para que esse estudante veterano pudesse ir ajudando e fazendo tradução e colaborando nas orientações, para que esse estudante recém-chegado não ficasse perdido, né? Então, eles utilizavam aí esse auxílio desses estudantes migrantes veteranos. Mas o questionamento que eu trago aqui e nas escolas em que você não tem isso, que você não tem esse fluxo migratório tão constante, como é que acontece? Como que esse estudante é recebido, né? Então, assim, é um caso muito isolado do pai que foi transferido para uma cidade, ou então o pai conseguiu um emprego no interior e mudou com a família. Como é que isso acontece, né? Essa ajuda? Outra coisa que foi muito recorrente foi contar com alguém que fale outra língua. Então, nesses casos em que você não tinha um estudante para ajudar, foi relatado que eles muitas vezes contavam com a ajuda de um outro professor ou do professor de língua estrangeira, muitas vezes que nem falava a língua do estudante propriamente dita, né? Então, assim, em caso de estudante haitiano, que eles pediam para o professor de inglês dar uma ajuda. Então, também foi uma coisa que veio muito na fala deles, contar com alguém da escola, ou um outro professor, ou algum funcionário do administrativo para poder fazer esse contato, né, ou essa comunicação entre os estudantes e a escola. E outra coisa que foi muito curiosa e que eu trago aqui para vocês é a maneira como o atendimento a esses estudantes foi comparado com outros tipos de atendimento. Então, por 2 vezes, em 2 contextos diferentes, uma aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e outra no interior do estado, o atendimento aos estudantes migrantes foi comparado com o atendimento educacional especializado que é oferecido a estudantes que são estudantes deficientes ou que são estudantes que têm alguma síndrome, né? Então, o que não faz sentido, porque esse estudante migrante, muitas vezes, quando ele tem alguma dificuldade com a língua, essa dificuldade é só com a língua, ele não tem nenhuma condição que o coloque enquanto um estudante que necessita de atendimento educacional especializado. Isso é muito problemático, né? Porque você acaba criando ali alguns estereótipos em relação ao estudante, quando, na realidade, a barreira dele é só a língua. Ele não precisa, por exemplo, que a escola tenha com ele um cuidado diferente, como é o cuidado que é oferecido aos estudantes que têm aí, sim, uma necessidade, né, de atendimento educacional especializado. Então, isso, para mim, foi um dos pontos, assim,
que precisam de mais atenção nas escolas. Não fazer essa comparação, porque na maior parte das vezes ela não é cabível, né? Rafa, rapidinho. Não, você tem 10 minutos, tá? Obrigada, já estou acabando. Essa é a última pergunta. O que poderia ser feito? Né? Então, pensando assim, eu trouxe para vocês aqui vários problemas e agora eu vou trazer necessidades para vocês pensarem nas soluções, porque, de fato, em 4 anos eu não consegui pensar nas respostas para tudo. Né? Então, trouxe aqui 6 perguntas para a gente pensar junto o que poderia ser feito para atender esses estudantes. Né? A primeira delas é como propor ações de formação para toda a equipe gestora que os permita lidar com dinâmicas burocráticas no ambiente escolar. Então, isso recai naquela primeira questão que eu coloquei, que é esse primeiro atendimento do estudante na escola. A secretaria está preparada? Né? A diretoria dessa escola está preparada para receber esse estudante? Como que a gente faz assim, quando esse estudante chega na escola? Qual que é o acolhimento que ele recebe? Com quem que ele conversa? Né? Se ele tem algum problema com documentação ou um problema, né, de comportamento, né? Vamos saber aí o que vai acontecer. Qualquer questão que ele tenha que resolver inicialmente na escola, essa equipe gestora está preparada? Então, é uma coisa para a gente pensar que tipo de formação pode ser oferecida, com que frequência, né? O que pode ser proposto. A segunda pergunta é como possibilitar uma formação docente inicial e continuada que considere especificidades de contextos diversificados. E eu coloco isso aqui muito puxando brasa para minha sardinha, né? Por pesquisar a formação docente e atuar aí em ações de formação docente já há alguns anos, a gente sabe que nenhuma formação vai dar conta de tudo. Isso é fato, né? Mas pelo menos do mínimo. O que é esse mínimo? E como que esse mínimo vai ser proposto? Né? Então, assim, o que a gente pode fazer para incluir nos currículos de letras disciplinas que levem as pessoas a pensar nessas realidades ou nesses contextos e não só tenham um choque quando começam a trabalhar, como é o que acontece. Porque a imigração e esses movimentos migratórios no Brasil, eles não são novidade para ninguém. Eles se intensificaram, né, nos últimos anos, mas eles não são novidade para ninguém. E pouco se discute a respeito disso nos currículos dos cursos de letras. Então, como que a gente propõe isso? Outra coisa é a formação em serviço. Tem um profissional que, a partir do momento que ele passa no concurso ou que ele começa a trabalhar numa rede, não é oferecido a ele nenhum tipo de curso de capacitação para atualização ou para discutir demandas que surgem ali no dia a dia. Então, ele passa ali 10 anos trabalhando sem ter nenhum outro curso, nenhum apoio que o ajude a lidar com essas dinâmicas, né? E isso é muito complicado, porque como que você quer melhorar o atendimento aos estudantes se você não propõe que o profissional vá se capacitando, fale a respeito dos desafios, tente buscar novas soluções, né? Então, fica aí para a gente pensar nisso também. Mas o principal, quando propor essas formações, é pensar como colaborar para que esses docentes desenvolvam uma postura autônoma no atendimento a essas demandas diversificadas. Então, eu tenho um estudante com esse determinado perfil, vou fazer um curso para preparar o professor para aquele perfil. Mas a gente não tem como elaborar vários cursos ou um curso para cada tipo de demanda que a gente aprende na escola, né? Então, a gente tem que pensar, por exemplo, como que a gente vai formar um profissional que esteja preparado para poder lidar com aquilo, ou minimamente pesquisar, buscar alternativas, ter uma fonte para poder dialogar. Então, pensar na autonomia também do professor para que ele não fique o tempo todo sem ter um suporte, sem saber como agir, né? Nessas situações que se apresentam e que muitas vezes ele nem viu na faculdade ou nem imaginava que poderia um dia trabalhar com isso, pensando aí nos nossos currículos de letras que são muito focados ou para o ensino de línguas estrangeiras ou para o ensino de língua portuguesa para falantes de português como língua materna. Então, é uma coisa aí para se pensar, é a autonomia do professor, como preparar professores autônomos. Agora, terminando as 3 últimas perguntas,
como identificar as relações estabelecidas entre estudantes e as línguas utilizadas por eles, né? Isso foi uma coisa que eu pensei muito. Então, assim, é sabido que em alguns contextos a gente tem uma ocorrência maior de determinados perfis de estudantes. E o que a gente faz com isso, né? Como que a gente propõe o conhecimento aí de qual relação que é estabelecida com esse aluno e com as línguas que ele fala. Então, se eu sei, por exemplo, que em Governador Valadares eu tenho muitos estudantes que foram alfabetizados nos Estados Unidos em língua inglesa, em que eu vou usar esse conhecimento, essa informação? Como que eu vou propor algum tipo de atividade? Como que eu vou entender qual que é a relação que esse estudante tem, tanto com o inglês que ele estudou lá, quanto com a língua portuguesa? E na questão dos haitianos, né? Eles têm francês na escola, mas a língua falada é o crioulo. Como que eu vou adicionar essa língua no dia a dia? Como que eu vou buscar entender a relação desse estudante com essas línguas que ele fala, né? E isso entra, inclusive, na próxima pergunta, que é como propor ações educativas que propiciem a inclusão das famílias nas dinâmicas educacionais, porque uma coisa que a gente tem percebido também é que não adianta você pensar só no estudante, quando a família dele também tem essa dificuldade, tem esse empecilho. Então, é muito comum, e isso, inclusive, a Amélia narra na dissertação dela, né, que, por exemplo, a mãe não fale a língua do estudante. Como ela acompanhou uma estudante síria, a mãe não falava português. Na pesquisa que eu desenvolvi, isso também apareceu com uma estudante do Haiti, que a estudante falava, o pai falava, mas a mãe não falava, a mãe não aprendeu português, ela não usava o português nem para as tarefas diárias, porque a filha acompanhava no supermercado, né? Então, assim, como que a gente inclui a família também nessa situação? Muitas vezes, as notificações que vão da escola para o estudante, ela é feita por escrito, né? Então, se você manda um bilhetinho para o pai ou para a mãe assinar e eles não falam português e esse bilhete vai em português, como que a gente faz, né? O estudante perde aquela informação. Então, é uma coisa para se pensar também, como que a gente inclui a família nessas ações de educação. E, por último, como propor práticas que abarquem a diversidade e proponham a inclusão e, ao mesmo tempo, considerem o caráter transitório de algumas situações de imigração. Então, eu narrei aqui alguns contextos em que a gente tem um fluxo migratório previsível. São regiões que a gente sabe que recebem um determinado perfil de estudante ou perfis de estudante que não variam, mas tem regiões que recebem estudantes de vários perfis, de várias nacionalidades, várias idades, o tempo inteiro. Então, assim, se você tem um contexto de grandes capitais, por exemplo, muitas vezes você tem famílias que chegam nessa capital, eles começam a se estabelecer ali, mas recebem uma oferta de emprego no interior. Então, eles passam alguns meses naquela escola, e daquela escola eles são transferidos para o interior. E ainda tem outra situação, e que eu acho que é muito difícil, principalmente para quem estuda migração, entender que as migrações elas são transitórias, elas não são definitivas. Então, a gente tem, por exemplo, situação de pessoas que vieram da Síria para o Brasil, mas que não pretendem ficar aqui. Estão aqui até a situação do país deles melhorar e eles voltarem. Também como é o caso de alguns haitianos que eu acompanhei não só no curso de português como língua de acolhimento no Cefet, né, que eu tive a oportunidade de coordenar durante um tempo, mas também durante essa pesquisa. As migrações elas são transitórias, elas não são necessariamente algo eterno, né, ou para sempre. As pessoas não mudam muitas vezes para um país pensando em ficar lá o resto da vida. Elas mudam para melhorar alguma situação financeira ou mudam a trabalho, né? Mas não necessariamente elas têm interesse em ficar ali. E como é que a gente faz com as línguas, né? Para trabalhar e para poder valorizar essas línguas que serão utilizadas novamente quando esse estudante retornar, né? Enquanto ele está aqui, ele esquece o árabe, ele esquece o crioulo, ele esquece o francês, e quando ele voltar para o país dele, o que a gente faz, né? Ele vai focar só no português aqui? Então, uma situação também para
para ser pensada. Agora, por último, eu gostaria de agradecer, e eu trouxe aqui uma frase de um autor mineiro, né? Não tinha como ser diferente, que eu amo, que é o Guimarães Rosa, e para poder combinar com todas as perguntas que eu trouxe para você sem respostas, ele diz o seguinte, num livro dele que é um clássico, que é o Grande Sertão Veredas: eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Então, muito obrigada pela atenção. E, Fernandinha, vamos às perguntas? Vamos lá. Tem muita pergunta, muito comentário. Eu acabei separando por blocos. Eu mesmo fui anotando várias. Se der tempo, a gente responde a minha. Você responde as minhas, mas eu vou dar prioridade aos nossos participantes aqui. Primeiro, a Suzana, ela faz um comentário, né? Que eu não sei se vocês preferem falar, eu vou colocando aqui. Se alguém quiser abrir microfone, abrir câmera e fazer a pergunta diretamente, vocês fiquem à vontade, tá? Mas ela faz um comentário aqui. Eu posso fazer, Fernanda. Ótimo. Obrigada, Suzana. Obrigada a você, Fernanda. Rafaela, antes de mais nada, parabéns. Eu acho que acho muito importante. Você talvez não saiba, mas algumas de vocês sabem, eu sou proprietária da Torre de Babel, Idiomas e Culturas, e trabalho com língua portuguesa há 37 anos, né? E sou coautora de diversos materiais, vocês sabem disso. Então, eu quero te dar os parabéns, Rafaela, porque eu acho que essa discussão é uma discussão que precisa ser levada cada vez mais em frente, em especial agora que o Brasil abre cada vez mais os braços para refugiados, basicamente, de países que vêm com pessoas que vêm com uma necessidade muito grande da nossa compreensão, porque não adianta somente dar os documentos para que eles possam viver e trabalhar no Brasil como se fossem brasileiros, menos votar, e não nos prepararmos para recebê-los, né, Rafaela? Então, eu quero te dar os parabéns pela ideia, pela discussão, Fernanda, ou quem quer que seja, por esta live. E, em especial, também quero te dar os parabéns por você ter feito um recorte, que é o recorte Minas Gerais, porque, obviamente, que cada lugar é um lugar. Em São Paulo, eu coloquei aqui no chat, por exemplo, nós temos nas plataformas digitais do Estado já cadernos de matemática, de várias matérias traduzidas para o crioulo, espanhol, francês e inglês. Então, essa é uma realidade que, pelo que eu percebi, é diferente da realidade de Minas. A pergunta que eu fiz, concordo também que as nossas universidades, por mais que a gente fale a elas, a gente faça palestras, a gente sabe que as nossas universidades, em geral, não estão preparadas para conscientizar seus alunos desse trabalho. Eu tenho feito um trabalho voluntário muito grande, via o Comitê de Inserção de Refugiados e Imigrantes do Grupo Mulheres do Brasil. Então, estou com essas voluntárias, mais de 30, trabalhando diretamente com eles. E a única dúvida que me veio na sua fala, Rafaela, os dados da Acnur não foram considerados na tua pesquisa? Obrigada por participar, obrigada pelos elogios. Começando aqui por partes. Em relação ao recorte, né? Como eu disse antes, a situação de Minas Gerais com as línguas ela é uma situação diversa, justamente por não ser um estado que faz fronteira, e ele não é o primeiro estado de eleição, né, o primeiro estado de destino desses migrantes. Muitos chegam pelo norte, outros vêm direto para São Paulo, então a nossa realidade, de fato, é bem diversa, né? Tanto é que eu apresentei mais o que a gente tem. Em relação à universidade, eu concordo, né? A gente tem feito aí alguns movimentos. No Cefet, por exemplo, nós temos um curso de letras. Acredito que tem até vários colegas aqui, eu fui vendo pelos nomes, inclusive estudantes do curso de letras. Não é uma licenciatura, é um bacharelado, né, em tecnologias de edição, mas ainda assim, desde 2014, 2013, nós temos oferecido vários cursos de formação docente
são cursos curtos, né, de curta duração de 15 horas, com temas específicos, e a gente tem aí uma adesão muito grande dos estudantes de letras de lá, mas a gente sabe que, de fato, não é a realidade do país inteiro. E em relação aos dados da CNU, o que acontece? A pesquisa que eu desenvolvi, ela foi sobre professores, ela não foi sobre estudantes. Ela foi especificamente sobre a formação de professores que atuam com estudantes migrantes na rede estadual de ensino. Então, como que foi o meu recorte metodológico, o meu caminho metodológico? Foi, primeiro, descobrir onde esses estudantes estavam. E a maneira oficial que eu tenho no Estado hoje de descobrir onde esses estudantes estão é pelo censo escolar, né? Então, eu considerei primeiro o censo escolar para saber onde os estudantes estavam, para então chegar aos professores. Então, por isso que eu não considerei outros dados. Tem muitos dados de migração na parte da introdução que eu faço. Por exemplo, em 2017, o Estado de Minas Gerais ele lançou um diagnóstico sobre as migrações. E ele tem recorte, por exemplo, de trabalho, né? Por idade, por região do Estado, mas eu não considerei outros dados justamente por isso. Eu queria chegar aos professores. O meu objeto não foram os estudantes. Eu até coloco ao final da tese, né, que será aí apresentada na próxima semana, que carecem de pesquisas que tenham os estudantes como foco, né? Então, foi justamente por isso que eu só considerei os dados do censo para eu chegar a esses professores. E eu tenho certeza que se eu tivesse considerado, por exemplo, as outras redes, rede municipal, rede federal, eu teria dados totalmente diferentes também, né? Então, é por isso que eles não foram considerados para essa pesquisa em específico. Tá bom? Legal, obrigada, Rafael. Nada. Afa, depois tem uma pergunta aqui da Marina e a Suzana acabou ajudando na resposta no contexto de São Paulo, né? Ela perguntando o que acontece com as crianças que não sabem português. Se a escola oferece aulas especiais, alguma coisa. De certa forma, também você acabou comentando depois um pouco sobre como acontece, né? Com essas crianças que chegam sem saber nada. Tem mais uma questão que eu queria falar sobre Minas Gerais em específico, levando em consideração que esse recorte foi da rede estadual, que a Prefeitura de Belo Horizonte ela criou em 2018 um centro de línguas, né? E foi até em uma portaria de fevereiro de 2018 que estabelece a criação desse centro de línguas, e nele está previsto tanto o ensino de português como língua de acolhimento ou língua adicional, né? Eu não lembro o termo que eles estão usando, eu acho que é o adicional, para os estudantes e para as famílias. E aí, nesse centro também está previsto que os estudantes que são falantes de português como língua materna, eles tenham aula também de outras línguas, de línguas estrangeiras, então inglês e espanhol, e também oferece, está previsto, né, eu não sei como que isso tem acontecido ultimamente, mas está previsto também que os estudantes e professores que queiram podem também ter aulas de Libras, né, que é a língua brasileira de sinais. Então, assim, é um centro de línguas para poder lidar com essa questão de formação linguística mesmo dos estudantes, de educação linguística. Eu sei que quando ele foi implementado, os estudantes do curso de letras da UFMG estavam fazendo acompanhamento desses estudantes migrantes que necessitavam desse atendimento linguístico de acordo com demanda. A demanda era apresentada pela escola para a prefeitura. Quem estava à frente disso, inclusive, é a Liliane, que desenvolveu o mestrado dela lá sob orientação do professor Leandro, né, na UFMG. E esses estudantes eram atendidos assim. No Estado, na rede estadual, nós não temos nenhum tipo de oferta de língua à parte, né? De aulas de língua à parte. Eles têm a aula de língua portuguesa, que geralmente são 4 ou 5, não me lembro. Acho que são os 6 aulas por semana, né? Na educação básica. Eu acho que isso vai variar de acordo com se é tempo integral ou não, porque tem outras modalidades de ensino de português, comunicação e tal, então isso varia também do tipo de curso, se é ensino regular ou não. Mas não há uma oferta assim, específica, como a gente tem aí essa previsão legal, inclusive, no município de Belo Horizonte. Eu queria até... Vou passar na frente, porque depois tem uma pergunta, mas
aproveitar o gancho do seu comentário, porque a gente fica muito nessas iniciativas, vamos dizer, isoladas, né? Porque ano passado eu participei, eu acredito que você estava presente também. A Prefeitura de Juiz de Fora, como eles começaram a receber um grande número de venezuelanos, então, junto à Universidade Federal de Juiz de Fora, eles começaram a pensar em iniciativas nesse sentido, né, de acolher mesmo esse estudante. E aí envolveram professores da rede pública, né, de espanhol, juntamente com os professores do ensino básico, para que esses estudantes pudessem se sentir mais à vontade em aprender o português, né, com a língua, que seria agora a sua segunda língua. Então, a gente fica sabendo, assim, de iniciativas isoladas, mas não... E aí eu queria saber se existem outras, assim, e a universidade, onde é que ela vai se encaixando nesse contexto? Então, é assim, iniciativas nós temos várias, para fins diversos, né? Como eu já citei aqui, da Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura de Contagem também, durante muito tempo, teve um programa voltado especificamente para estudantes migrantes. Então, a gente tinha, por exemplo, uma quantidade muito grande de adultos na EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, né? Que é um curso para pessoas que têm mais de 18 anos, mas não concluíram o ensino médio. Então, nós tínhamos cursos de EJA na escola com turmas com 18 pessoas vindas do Haiti. Então, a prefeitura identificou essa necessidade e começou a oferecer, inclusive, durante um tempo, um curso. Eles chegaram a fazer uma cartilha, depois essa iniciativa não teve continuidade, parece que agora, com a mudança de gestão na cidade, esse curso retornou para atender a essas pessoas. E acredito também, não tive uma notícia muito específica, então não posso te dar dados mais exatos, mas isso também está sendo estendido para os estudantes da rede pública de Contagem. Agora, outros casos, né, como a própria Suzana disse, que ela faz um atendimento lá específico, em Belo Horizonte nós temos o coletivo Cio da Terra, que é um coletivo voltado especificamente para acompanhar mulheres migrantes. Então, são muitas vezes mulheres que oferecem um curso de língua portuguesa para outras mulheres que estão em situação de migração, né? E aí vão criando uma comunidade de apoio, que eles, inclusive, organizam alguns eventos, como umas feiras, para poder mostrar o trabalho dessas mulheres migrantes. Então, uma coisa, né, que é específica para um público. E a universidade, pelo que a gente tem notícia, né, em Minas Gerais, por exemplo, tem se espalhado aí várias iniciativas. O Cefet, desde 2016, oferece um curso que é um curso de português como língua de acolhimento voltado para esse público, né, migrantes, refugiados e portadores de visto humanitário, que é um curso que tem um cuidado, né, na sua organização. Ele acontece aos sábados, porque a maior parte desse público trabalha ou estuda durante a semana, então as aulas são ao sábado. A própria UFMG tem atuado aí tanto nessa questão do acompanhamento aos estudantes por meio do núcleo, né, que é o núcleo de línguas da prefeitura, como em outras ações coordenadas aí pelo professor Leandro, com grupos de pesquisa, né, que tem uma atuação muito forte. E aí nós temos assim vários públicos sendo atendidos em contextos diversos. Na UFV, que é a Universidade Federal de Viçosa, nós também temos relatos de que isso tem acontecido lá. Tem, inclusive, pesquisas de mestrado sendo desenvolvidas com esse público, por exemplo. Tem uma muito interessante que foi feita há pouco tempo da Érica, que ela acompanha estudantes venezuelanos e como que é a manutenção do espanhol a partir do momento que eles estão aqui. Então, são crianças que estão em idade escolar, né? Ela fez uma pesquisa aí fazendo esse levantamento, e eles acompanham tanto as crianças e essa relação que eles têm de manutenção da língua espanhola com a aprendizagem da língua portuguesa, e as famílias também, né? Como que a relação das famílias, tanto com a língua espanhola quanto com a língua portuguesa. Então, as ações têm se espalhado, né? Mas, infelizmente, a gente não tem
ações governamentais grandes que têm aí proporções que vão se espalhando pelo país e que sejam, digamos assim, de cima para baixo, né? A gente tem algumas iniciativas que são pontuais, de grupos de pessoas ou de universidades, para atender demandas locais muito específicas. Entendi. Tem 2 comentários da Mônica, 2 perguntas, na verdade. Ela quer saber o seguinte: a manutenção da língua de herança para os brasileiros nascidos no exterior e que retornam ao Brasil ainda em fase de alfabetização gera muita diferença na aprendizagem desses estudantes? Ela gostaria de saber a sua opinião. Então, eu até cheguei a comentar um pouco disso muito, né, en passant, que isso veio na fala de um dos professores que eu entrevistei, que ela disse o seguinte: quando o estudante vem, que era também uma professora alfabetizadora, né, ela era professora de língua portuguesa para o fundamental e professora dos anos iniciais, que é alfabetizadora ali numa outra rede, na rede municipal do lugar que ela morava. E aí ela disse o seguinte: quando esse estudante vem ainda na fase de alfabetização e que ele usa o português lá, é muito mais tranquilo do que o estudante que a família, mesmo utilizando o português, só utilizava oralmente para compreensão e produção oral, para comunicação imediata, mas não tinha essa utilização de leitura escrita em língua portuguesa e que era mais difícil lidar com esse estudante. Mas aí eu careceria de desenvolver uma pesquisa específica para poder te dar essa resposta, se tem alguma diferença ou não. Isso apareceu na fala de uma professora. E, assim, como, né, apesar de ser formada em letras, agora eu faço pedagogia, sou graduanda novamente, depois do doutorado, voltei para a faculdade, né? Então, assim, minha mãe também é pedagoga, ela é alfabetizadora. Então, por eu conhecer esse processo de alfabetização até pela minha própria formação em linguagens, eu imagino que tem um diferencial, porque o estudante não está lidando com uma coisa que é totalmente desconhecida, mas eu não posso afirmar categoricamente por conta dessa questão. Eu careceria de pesquisas que me dessem mais embasamento para isso, né? Fica aí a ideia para um pós-doc. E português como língua estrangeira, Mônica, a gente está realizando um trabalho aqui, inclusive, depois, se quiser, a gente pode bater um papo sobre isso, viu? Ela inclusive... Bom, eu acho que dá tempo de mais uma perguntinha, da Mônica também, né? Ela, assim, em alguma escola de Minas Gerais é aberta a possibilidade de apadrinhamento de estudante estrangeiro que precise de acompanhamento na língua portuguesa não materna, perguntando para o caso de algum de nós, que é professor de PLE, poder apadrinhar. Esse seria o meu sonho, né? Vou confessar para vocês, depois que eu terminei o doutorado, eu abandonei, assim, né, as funções lá no Cefet. Eu estou trabalhando como inspetora escolar, que é a minha formação também. Eu sou especialista em inspeção escolar, que é o profissional que cuida da gestão e do acompanhamento das escolas, né? Então, eu tenho atuado aí nessa área há um tempo. E o que eu tenho visto, né, é que a gente não tem esse diálogo na rede, mas é uma coisa que pode ser proposta. A gente já teve na história do Brasil várias iniciativas desse tipo de ação de voluntariado, de apadrinhamento, né? Mas atualmente nós não temos nenhum tipo oficial de contato, ou de parceria, ou de proposta nesse sentido, que é uma pena, né? Eu, como pessoa da área de português como língua adicional e que defendo essa necessidade, eu acho que seria super válido, mas formalmente a gente não tem nenhum tipo de programa dessa natureza. Mas eu acredito que são coisas que são debatidas com a gestão da escola. Então, no caso de algum estudante que tem essa dificuldade, né, a gente tem aí a possibilidade de conversar com a gestão sobre esse atendimento. Não, ótima ideia da Mônica, e se existir mesmo essa possibilidade, né, depois a gente pode, não sei, ajudar a divulgar isso para que
porque nós temos vários alunos aqui do professorado, vários professores do professorado aqui, mas também tem muitos alunos brasileiros aí que estão acompanhando, vários nomes conhecidos aqui que têm uma grande força de vontade, são todos amantes da causa, entusiastas, e que eu tenho certeza que trabalhariam com o maior prazer. Vou ler aqui só um comentário da Vera, que foi feito durante a sua apresentação sobre... Onde está? Agora eu perdi. Ela falando de cursos isolados de português para estrangeiros, porém, em sala de aula no ensino médio fundamental não há esse diferencial. Tanto o docente quanto o estudante ficam perdidos, principalmente os que são alfabetizados na sua língua de origem. Ela falou, eu acho que no momento que você estava dando a descrição ali falando dos perfis ali dos alunos, eu não sei se a Vera quer complementar ou comentar agora e lembrar do... Imagino que ela está falando de cursos para professores, não, que lidam, que atuam com esses estudantes, esses cursos eu anotei específicos. o horário. Eu ia colocando o tema, mas no dela eu não coloquei. Eu acho que pode ter sido. Nós não temos nem cursos para os professores, nem cursos para os estudantes, pelo menos na rede estadual. Então, assim, fora essas redes que têm essas iniciativas, outra rede também que tem uma iniciativa muito forte na cidade de Manaus. Né? Foi implementada aí uma estratégia em Manaus para poder atender esses estudantes nas escolas da rede de lá. E aí, obviamente, né, lembrando de novo que Minas Gerais não é um estado que faz fronteira com outros países. Então, a relação dos países que estão na fronteira com as línguas, principalmente nessas cidades fronteiriças, ela é muito distinta da relação que a gente tem em Minas Gerais, né? Até do próprio contato, acesso e convívio e utilização dessas línguas ali naquele contexto, né? Mas, então, aqui a gente não tem esse preparo, acho que justamente por ter não quero perder meu emprego, mas justamente por a gente não ter essa situação mesmo, né? Apesar de receber muitos migrantes e de ter muitas famílias mineiras que migram, eu acho que isso tem se intensificado. Então, a rede busca se adaptar de acordo com as demandas, né? E falta aí, sim, um trabalho mais profundo de adaptação, de formação de professores, de cursos para esses professores e de cursos de língua para esses estudantes que, de fato, necessitem desse atendimento especializado. Não só os migrantes, né? Mas nós temos comunidades quilombolas e também escolas em comunidades indígenas, e nós temos estudantes surdos que utilizam Libras. Então, assim, o professor ele está ali, de certa maneira, em contato com situações diversas que ele não imaginou que estaria quando ele fez o curso de letras, até pela própria formação ser voltada para esse ensino de português como língua materna, né? Então, assim, carece, sim, de muitos cursos, tanto para professores quanto estudantes. Esse tema daria uma outra discussão, né? Um outro encontro. Só para a gente falar... Só para a gente falar sobre formação e sobre o que ainda falta nesse sentido, né? A gente trabalhou, tem visto, todo mundo que é da área, né? Percebe isso, são vários contextos completamente diferentes, e o professor, a responsabilidade sempre recai, né? O professor que não tem essa formação. Acho que a Suzana já comentou um outro comentário aqui também, sobre essa falha, não seria uma falha, mas o que falta nos cursos universitários, né? E você também já falou, eu queria que não é novidade. acrescentar Diga. Uma última coisa ao que a Rafaela coloca também, Rafaela, como você sabe, obviamente, existe um grande projetos constantes de interiorização dessas pessoas que estão em Roraima, etc. Então, por exemplo, nós estamos recebendo agora, recebendo para o curso voluntário de português segunda língua, 17 venezuelanos que estão em Araraquara.
Já atendemos Ribeirão Preto. Então, é só para esclarecer que as universidades têm que pensar, porque isso vai realmente se espalhar, está cada vez mais se espalhando por todo o Brasil, porque, obviamente, não vai poder ficar todo mundo lá. Então, eles vêm, às vezes, até com emprego, mas não têm a língua portuguesa, e corre o risco de perder o emprego. Então, é só informações para acrescentar ao que a Fernanda está falando. Ou bem as universidades despertam, ou fica uma coisa fora de contexto, né? Exatamente. E aí vai suprindo aos poucos, à medida que vai surgindo uma emergência, algo assim, que não é o ideal, né? Como a Rafa falou no início da fala, você falou no início da sua fala, né? Já não é mais novidade. Isso já vem acontecendo há muito tempo. E, assim, não é novidade pela própria Constituição da sociedade brasileira. Desde que a gente entende a sociedade brasileira, a gente recebe pessoas de outros países e brasileiros vão para fora. Mas, em relação a isso que a Suzana falou, o Cefet, inclusive, acompanhou alguns venezuelanos que vieram nesse processo de interiorização, ofertou algumas aulas para eles junto à Igreja da Boa Viagem, que fica aqui, né, acho que ele é Lourdes, centro Lourdes. É Lourdes, né? Ali em Belo Horizonte, ofereceu esse curso e tinha também essa questão, porque eles vinham para cá já para ir para as cidades do interior, né? Então, assim, é uma realidade que se aproxima de todas as pessoas. Em Minas Gerais, apesar de não ter fronteira, a gente tem polos industriais muito grandes, como é o caso do Vale do Rio Doce, que a gente tem Ipatinga, tem Governador Valadares, que tem indústrias, né? A gente tem Usiminas, tem Cenibra, então acaba gerando muitas ofertas de emprego e essas pessoas vão para lá. Montes Claros também tem apresentado uma quantidade muito grande de imigrantes, então é uma situação que tem que ser, de fato, vista por todos. É verdade. Ô, gente, o papo está muito bom mesmo, mas infelizmente a gente tem que tempinar. E eu queria, assim, agradecer demais a participação da Rafaela. Eu falei Rafa o tempo inteiro, né? Porque nós somos amigas, trabalhamos juntas há muito tempo, tenho o maior prazer de falar isso. Era um tema que eu queria muito trazer para o bate-papo, porque eu acho que para os professores aqui, para os alunos, eu acho que faz falta também entender todas essas iniciativas que né, têm sido pesquisadas no Brasil. E que aqui também tem acontecido, mas de uma outra forma também, num outro contexto, né? Que é bom até para a gente fazer um estudo comparatório também do que está sendo realizado. E, assim, eu gostei muito, Rafa, queria agradecer os participantes que ficaram até agora. Todas as mensagens aí, os cursos, o que a Suzana falou, Suzana, eu vou enviar um e-mail com a apresentação da Rafa, com os certificados. Por falar em certificado, não se esqueçam de assinar a lista de presença, por favor. E aí eu vou enviar isso tudo para quem quiser se organizar, quem quiser participar, trabalhar como voluntário, né? Porque eu acho que é importante. A gente ganha muito mais, na verdade, com esse trabalho, porque são realidades, assim, bem diferentes da sala de aula que a gente está acostumado, e é um trabalho bem interessante. Assim, eu não me arrependo mesmo de ter trabalhado no PLAC, no Cefet, foi uma experiência maravilhosa, e por isso que eu estava ansiosa para trazer o tema para cá. E aí, gente, é o seguinte, esse foi o nosso terceiro encontro. No dia 17 de novembro, nós teremos o nosso quarto encontro, o encerramento dessa primeira edição. Eu estarei colocando tudo nas redes sociais aí do programa Leitorado, na UBA, nas redes sociais da Cátedra. Então, quem quiser continuar participando, são todos bem-vindos. E só lembrando que todas essas palestras, elas serão publicadas num e-book no ano que vem, no final da segunda edição. Então, para os nossos encontros continuarem aí, né, a função social continuar aí entre todos aí, que todos tenham acesso a não apenas aos vídeos, às aulas que a gente está subindo no canal, né, mas aos textos também, para que todos tenham acesso. Então, eu agradeço muito a participação de todos. Rafa, muito obrigada, foi muito bom. Gente, eu que agradeço o convite, estar aqui. Fernando, você sabe que eu estou sempre disponível, né? Nossos anos de trabalho juntos foram muito cansativos, mas foram de muito aprendizado, né? E
Para quem tem alguma dúvida, eu sei que o nosso tempo foi curtíssimo, né, gente? Foi sofrível para mim fazer um recorte para poder falar só sobre um pouquinho desse tema que é tão grande. Caso vocês tenham alguma pergunta, queiram mandar alguma sugestão, algum questionamento, manter contato, o meu e-mail, né, eu disponibilizei, é pascoal.rafaela, meu sobrenome, meu nome, @gmail.com. Então, sou uma fada disponível, tá? Estou disponível, mandem a pergunta que quando eu tiver tempo eu respondo, tá bom? Muito obrigada pela presença, pelas contribuições, pelo diálogo, foi ótimo estar aqui. Tá, eu agradeço mais uma vez, Rafa, vou colocar o seu e-mail lá no e-mail que eu vou enviar com as informações. E boa sorte na defesa, com certeza, tenho certeza que você vai arrasar na próxima semana. Vamos torcer por você e depois você dê notícias para contar para o pessoal. Como é que Sim, foi, né? por favor. Pode deixar que eu conto. O melhor, Rafaela. Muito obrigada, Marta. Muito Sim, obrigada a todos. Todas merecem. Obrigada. Muito obrigada, gente. Um abraço para vocês e até dia 17. O mesmo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.